A escola brasileira reprova demais. Eu sou Natália Gil, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e neste vídeo vou falar um pouco mais sobre esse assunto. Muitas vezes eu tenho ouvido comentários que indicam que se a escola reprovasse mais, o ensino seria melhor. É comum as pessoas falarem de um professor que reprova muito seus alunos como sendo um bom professor, ou de uma escola com altos índices de reprovação como sendo uma escola de qualidade. Mas as pesquisas desenvolvidas no Brasil, como em outros lugares do mundo, indicam o contrário. A reprovação não faz com que os alunos aprendam mais, não melhora os índices de aprendizagem. O que aumenta com a reprovação são as taxas de evasão escolar, de abandono dos estudos. Nas minhas pesquisas, eu tenho tentado argumentar a partir da documentação histórica que a alta taxa de reprovação escolar tem muito menos a ver com a qualidade do ensino e muito mais com uma tradição, um funcionamento da escola muito marcado por práticas seletivas, por uma estrutura excludente. Mas nesse vídeo a minha pretensão é bem menos do que isso. Eu quero apenas argumentar que a escola brasileira reprova demais. Para isso eu vou organizar a minha fala em 3 argumentos. Primeiro, vou dizer que a escola brasileira reprova há muito tempo. Em seguida, vou mostrar que ela ainda reprova muito e que quanto mais se avança no nível de escolaridade, maiores são os índices de reprovação. Ou seja, nos anos iniciais do ensino fundamental, a reprovação é mais baixa do que no ensino médio, em que os índices de reprovação são bastante mais altos. E, por fim, vou dizer que a escola brasileira reprova muito mais do que a escola de outros países. Nessa tabela a gente consegue acompanhar um pouco da questão ao longo do tempo, a gente tem aí informações desde 1940, isso porque no Brasil, a partir da criação do INEP, que acontece nos anos 30, a gente começa a ter a produção sistemática de estatísticas com crescente rigor técnico para todos os estados e unidades da federação, podendo então acompanhar ao longo do tempo fenômenos como esse, como o da aprovação no ensino fundamental. Em 1940, havia pouco mais de 3 milhões de matriculados. É importante dizer que esse número era amplamente insuficiente para atender a demanda por escola que existia naquele momento. E, além disso, é importante notar que dos alunos matriculados, poucos conseguiam aprovação na escola. Então, aqui a gente está vendo o índice de aprovação. Em 1940, o índice era de 56,9%, ou seja, quase metade das crianças e adolescentes matriculados na escola reprovavam naquele momento. Esse índice de aprovação vai melhorando ao longo do tempo, mas é lento esse progresso. Nos anos 80 ainda é muito alta a taxa de reprovação escolar, embora não seja a primeira vez que se faz o debate sobre o problema da reprovação escolar e que se discute a relação entre altas taxas de reprovação escolar e altos índices de evasão. Nos anos 80, esse debate vai voltar à cena com mais força. Um texto importante intitulado Pedagogia da Repetência, do Sérgio Costa Ribeiro, vai evidenciar que não se trata de algo pontual, que ocorra aqui ou ali, que a reprovação escolar no Brasil, naquele momento, era um fenômeno, fazia parte da estrutura da escola, atingia muito amplamente muitas escolas, muitas crianças, e o debate, então, que se desenvolve a partir daquele momento, vai dar vazão a algumas políticas em diferentes localidades do Brasil, no sentido da redução dos índices de reprovação escolar e de repetência, tentando
tratar essa questão de modo a resolver um problema. Isso aparece, tem um reflexo nas estatísticas educacionais, porque nos anos 90, em algum momento, o INEP para de registrar reprovação, havia uma expectativa de que a progressão continuada pudesse ser o modo de progressão para a escola brasileira em todos os locais, mas volta a aparecer, a ser registrado o número de aprovações, reprovações logo em seguida. E aqui, só para a gente chegar um pouco mais perto do momento atual, trouxe algumas informações de 2010 e de 2019. E nesse sentido, é importante observar duas coisas, né? Primeiro que a aprovação no ensino fundamental em 2019 foi de 92,8%, né? Então é um índice bastante bom, né? Mas ainda não é o ideal, porque a escola brasileira é obrigatória, ela é direito de todas as crianças, e a gente ainda tem um índice de reprovação e de abandono escolar nesse nível do ensino fundamental. É interessante observar também que a reprovação nos anos iniciais do ensino fundamental é menor do que a dos anos finais do ensino fundamental, e do ensino médio, no ensino médio o índice de reprovação é ainda maior. Aqui uma tabela que nos permite focalizar o período mais recente, então a gente pode observar os índices de aprovação, os índices de reprovação, e haveria ainda que somar aí os índices de abandono, e é por isso que a conta não dá para cada ano 100%. A gente consegue observar que a reprovação vem caindo bastante, né, nesse tempo, sobretudo puxada pelos anos iniciais do ensino fundamental, em que os índices de reprovação escolar são atualmente bastante baixos. No entanto, é interessante observar que falar de um índice para todo o Brasil é algo insuficiente, porque o Brasil é um país grande, diverso, com redes estaduais, municipais, escolas privadas, que funcionam de modos diferentes, seja do ponto de vista da carreira dos professores, do material disponibilizado para o trabalho na escola, das formas de progressão nos estudos. Então, aquele dado geral para todo o Brasil, quando a gente olha por estado da federação, a gente percebe que há bastante variação. Eu não trouxe todos os estados da federação, eu trouxe apenas alguns para que a gente possa olhar que essa diferença é bem significativa. Então, por exemplo, enquanto a Bahia apresentava em 2019 quase 11% de reprovação escolar, no Ceará esse índice era de 2,7%, em Minas Gerais de 5,4%, e assim vai, com uma diferença que não é pouco importante de um estado da federação para outro. E por que isso acontece? Isso acontece porque a legislação brasileira permite que cada estado, cada município organize as suas escolas da forma que lhe parecer melhor. Então, há algumas possibilidades indicadas na legislação. Então, observa aí no artigo 23, que é possível organizar a educação básica em séries anuais, que é o mais tradicional, o que a gente conhece há mais tempo, né, em que, sim, a cada final de ano é possível decidir reprovar ou aprovar os alunos em função do desempenho que eles mostraram na série, no trabalho escolar durante aquele ano, mas é possível organizar também em períodos semestrais, em ciclos, em alternância regular de períodos de estudos, em grupos não seriados, ou seja, a legislação permite outras formas de organização da progressão dos alunos, do fluxo dos alunos ao longo do ensino fundamental e ensino médio, e efetivamente redes diferentes de diferentes estados têm assumido formas distintas de organização. Há algumas redes que funcionam com ciclos, mas uma grande parte opta pela seriação anual.
E o que isso nos diz sobre qualidade do ensino? Bom, não diz quase nada, né? É muito difícil assumir o índice de reprovação escolar como, como indicativo de qualidade do ensino ou de ausência de aprendizagem. Eu tenho dito que o índice de reprovação escolar é um bom indicativo do caráter seletivo das redes de ensino, das escolas brasileiras. Mas no que se refere ao aprendizado, não é um bom indicador. Então, só para a gente ter uma amostra disso que eu estou dizendo, eu trouxe algumas informações dos resultados no SAEB, na Prova Brasil, os resultados dos estudantes no 9º ano do ensino fundamental, em 2017, para que a gente observe apenas o seguinte, assim, se eu tomar a Bahia como um exemplo, a reprovação na Bahia é muito alta e a nota, os pontos que os alunos obtêm lá nas provas de português e matemática são em torno ali de 240 pontos. Se eu observar Minas Gerais, a reprovação é muito menor e a pontuação nessas provas é um pouco maior. Se eu tomar o Rio Grande do Sul, a reprovação é maior do que em Minas Gerais e a pontuação é pouca coisa maior. E se eu assumir Santa Catarina, a reprovação é bem menor e a pontuação nas provas muito maior. Confuso, né? Pois é, porque na verdade não há uma regularidade, uma associação que se possa fazer entre reprovação e desempenho nas provas padronizadas, e a gente poderia também argumentar que não há, então, uma relação direta entre reprovação escolar e índices níveis de aprendizagem. Para fortalecer esse argumento, eu trouxe aqui também um estudo realizado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, feito em 2007, cujo intuito era justamente compreender se existe alguma relação entre a forma de organização do fluxo dos alunos pela escola e os resultados em provas. Então, o que esse estudo mostra é a comparação entre diversos países, observando qual o modelo de fluxo escolar que existe naquele país e o resultado em 2 provas internacionais padronizadas, como é o caso, por exemplo, do PISA, mas afinal não é o PISA, são 2 provas nas quais o Brasil não participa, e aí o estudo vai comparando os resultados nessas provas, tentando observar se há correlação entre a forma de organização do fluxo dos alunos e esses resultados. O estudo divide os países em 3 blocos para finalidade analítica, estabelece essa denominação, um grupo com aqueles que têm repetência, o outro grupo dos que são de retenção restrita e um terceiro grupo de promoção automática. Eu não acho que essa é a melhor denominação para a gente discutir a questão. O próprio trabalho apresenta esse terceiro grupo como sendo de progressão continuada, e eu vou preferir usar essa terminologia. Então, pensando a distribuição dos países, considerando que alguns deles têm o que está indicado aí como reprovação anual com retenção, ou seja, são aqueles países em que a escola se organiza pela seriação anual, ao final de um ano é preciso verificar se o aluno reteve, aprendeu aquilo que o currículo previa para a série daquele ano, e se ele pode, então, passar para a série seguinte. Se ele não demonstrar um aprendizado suficiente do programa de ensino previsto para aquela série, ele fica retido e precisa repetir, fazer novamente a série em que ele teve desempenho insuficiente, né? Esse é o caso de Gana, da Bulgária, da Itália, enfim, tem alguns países que se organizam assim. Na outra ponta, a gente tem países que organizam a educação básica pela progressão continuada ou por ciclos, o que significa que não há previsão exata de um programa de estudos que os alunos devessem cumprir ao final de um ano. O que existe é uma previsão de que o aluno siga aprendendo, que vá se desenvolvendo progressivamente com os conteúdos que são
previstos para a idade, mas muito mais baseado no seu desenvolvimento, né, no desenvolvimento de competências e habilidades, de modo que o aluno siga a sua escolaridade, sempre aprendendo, mas não engessado por um conjunto específico de conteúdos a cada etapa, e o mais importante é sem que haja um momento ao longo desse processo em que se faça uma verificação se o aluno reteve tudo aquilo que se esperava que ele aprendesse, de modo a decidir se ele pode seguir adiante ou precisa refazer alguma etapa. Né? Então, esses países são aqueles que têm progressão continuada, como é o caso da Noruega, da Austrália, da Suécia, do Japão. No meio aí tem o que o autor chamou de retenção restrita, que basicamente é o fato de que alguns países compõem de formas variadas, né? Então, por exemplo, Hong Kong tem a possibilidade de reprovação anual, mas ela não pode exceder 3%. Então, o professor pode reprovar os alunos que ele considera que não aprenderam o suficiente naquele ano, mas esse índice não pode ser maior do que 3%. Singapura, Chile, África do Sul tem uma composição mista, então até uma etapa da escolaridade, as crianças seguem em progressão continuada e a partir de um determinado momento, que pode ser o 4º ano, 5º ano ou 6º ano de escolaridade, começa a organização por seriação anual. O Brasil hoje se situa nesse quadro de retenção restrita, porque a gente tem um ciclo de alfabetização que ocupa os 3 primeiros anos do ensino fundamental, a partir do que é possível que a organização seja pela seriação anual, com possibilidade de reprovação. Mas vale lembrar o que eu já tinha mencionado antes, o Brasil é um país em que a educação é descentralizada, há uma legislação que regula para todo o Brasil, mas essa legislação, como eu mostrei, permite alguns arranjos, ou seja, é possível ter redes com progressão continuada, como é possível ter redes com seriação anual, a gente tem uma variedade grande de possibilidades no país. E aí é importante, então, dizer o que o autor obtém de informação, né, de conclusão nesse trabalho. Ora, ele conclui que não há uma relação, uma forte relação entre o modo de organização do fluxo dos alunos pela escola e o desempenho nas provas padronizadas. Na verdade, ele identifica uma certa vantagem em termos de desempenho no grupo dos países com progressão continuada. Né? E ele pondera que, bom, mas esses países são países, muitas vezes, países ricos, com toda a condição de manter uma boa estrutura do ensino. É fato, pode ser por isso, mas, de qualquer modo, o ônus da reprovação, segundo o autor do estudo, não justificaria altos índices de reprovação, porque não há nenhuma evidência de que os alunos aprendam melhor quando estão submetidos a uma organização do ensino em que a reprovação é possível. E um último argumento que eu quero trazer, ainda no que diz respeito à comparação entre países, mas nesse caso a minha intenção é mostrar que o Brasil reprova muito se comparado com outros países do mundo. Aqui eu trago informações que foram produzidas e publicadas no trabalho da Unesco de 2012. O título do trabalho da Unesco que traduzido significa oportunidades perdidas, o impacto da reprovação escolar no abandono precoce da escola, já indica a posição da Unesco com relação à temática, preocupação no sentido de observar que a reprovação escolar tem do conjunto dos países do mundo forte em relação com o abandono, com a redução dos anos de estudo, e, portanto, então, tem um peso negativo sobre o direito à educação. A reprovação escolar, ela ataca o direito à educação na medida em que não permite melhor desempenho, não permite maior escolaridade, ao contrário, favorece que as crianças e os adolescentes abandonem a escola. Evidentemente que
a análise de estatísticas de tantos países e tão variados tem algum problema, a gente não sabe como as estatísticas são produzidas em cada um desses países, quais os critérios. No Brasil, a gente sabe que elas são produzidas com bastante rigor e que, no que diz respeito às estatísticas de reprovação escolar, é possível dizer que elas são bastante representativas daquilo que a gente observa por outros indícios no que se refere à escola brasileira. E, além disso, o fato de que seja tão discrepante, né, o Brasil tem índices tão maiores do que outros países, mesmo que haja uma pequena distorção, alguma incorreção nesses números, eles são importantes para que a gente situe, observe a situação do Brasil. Nesse estudo, o Brasil aparecia com apenas 3 países apareciam com maior reprovação do que o Brasil, era o caso do Burundi, do Togo e do Congo. Havia alguns outros, como a Costa Rica, ali relativamente perto do Brasil, Nepal, mas a ampla maioria dos países, e vale a pena acentuar que países muito próximos de nós, países da América Latina, assim como os países da Europa e alguns outros, apresentavam menos do que 5% de reprovação. Veja que agora em 2019, o ensino fundamental aparece com 6% de reprovação. Então, a gente está chegando perto desses nossos parceiros, países próximos, mas ainda não estamos nesse mesmo patamar. Eu espero que essas informações sirvam como elementos para reflexão sobre essa temática. É uma temática importante, como eu já disse, vários estudos têm salientado que a reprovação escolar, ao contrário daquilo que comumente se pensa, ela não estimula o aluno a estudar mais, ela não funciona como uma outra oportunidade, ela não estimula que ele se dedique mais aos estudos, porque vai ter medo de reprovar. Isso pode acontecer ocasionalmente com um aluno ou outro, mas do ponto de vista geral, na análise estatística, o que se observa é que a reprovação escolar, ela se relaciona com a evasão escolar, com a exclusão, com a saída do aluno na escola. E aí é interessante também apontar que, mesmo que a gente saiba que nem sempre os alunos aprendem tudo aquilo que a gente gostaria que eles aprendessem, é importante manter os alunos na escola, ainda que possa nos parecer muito precário o que se consegue ensinar para eles. Estimular o aluno a sair da escola não favorece as aprendizagens, não aumenta as possibilidades que eles têm de avanço nos seus conhecimentos, na sua formação. É preciso também ressaltar uma questão ética envolvida nesse tema. O direito à educação é o direito de todos, daqueles alunos mais dedicados, como também daqueles que não se dedicam aos estudos, dos alunos mais inteligentes e dos menos focados. O direito à educação é o direito de todas as crianças. E, portanto, essa ação sistemática, seletiva, que encontra na reprovação algo tão amplo, tão difundido, a gente no Brasil lida com a reprovação escolar como se fosse algo incontornável, faz parte do cotidiano, todo mundo conhece alguém que reprovou, muitas das pessoas reprovaram na escola alguma vez. A gente tem tendido a naturalizar esse fenômeno, porque ele é muito corrente no nosso entorno, na nossa tradição escolar, mas nem por isso a gente deveria parar de pensar na pertinência, na razão pela qual esse fenômeno é ainda tão amplamente difundido. Importante também considerar que essa exclusão é seletiva. Há crianças e adolescentes de grupos sociais economicamente favorecidos que reprovam, mas os índices são sempre menores nesses grupos.
os índices de reprovação são sempre muito maiores para a população pobre, para os meninos e para os negros. E quando os três elementos estão juntos, então a gente tem altíssimos índices de reprovação escolar, né? Mas isso é um assunto para aprofundar em outro momento. E por fim, eu acho que é importante dizer que a escola brasileira nunca foi tão boa quanto ela é hoje. Ela melhorou muito ao longo do tempo, tá? A escola melhorou, a gente alcança muito mais gente, muito mais crianças estão na escola, mas evidentemente que a gente também ampliou as nossas expectativas com relação à escola. Então, se em 1934 a legislação brasileira definiu que era obrigatório que toda criança, que toda a população tivesse ao menos 4 anos, né, de escolaridade, que frequentasse 4 anos a escola, hoje a gente quer 9 anos de escolaridade. A gente não acha que 4 anos é suficiente. A gente não quer que aprendam apenas aqueles conteúdos, aqueles poucos conteúdos que se ensinava na escola primária, na década de 30, de 40, de 50. A gente espera da escola muito mais, a gente ampliou as nossas expectativas com relação ao que as crianças devem aprender na escola, e isso é ótimo, que bom, né? Mas a gente precisa ampliar as nossas expectativas sem manter e aumentar os processos de exclusão. Não faz sentido que a gente avance na qualidade da escola, nas expectativas que a gente tem com relação à escola, e exclua cada vez mais crianças, ou que continue excluindo certos grupos sociais, né? A insistência nesses processos de exclusão escolar, ela tem muito menos a ver com as nossas preocupações em relação às aprendizagens das crianças e dos adolescentes, e tem muitas marcas da moralização dos comportamentos e de um certo apego a processos punitivos, como se a punição pudesse levar os alunos a aprender mais e melhor, ou como se o processo educativo pudesse ser baseado em punição. Eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso, espero então que a reflexão possa nos fazer assumir outras posturas com relação à questão da reprovação escolar.